Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Um resumo bem interessante na parte de terça-feira, um estudo adicional sobre tudo aquilo que a gente aprendemos. A gente vimos a graça de Deus sendo derramada sobre o ser humano de uma forma extraordinária. Deus fazendo para o ser humano aquilo que ele mesmo não podia fazer, que era se redimir dos seus próprios pecados. Deus veio e, de uma forma extraordinária, ele derramou algo ali sobre o ser humano. Ele derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Mas olha só que interessante. 2 trilhões de galáxias brilham nos cosmos. 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia. Extraordinário. 2 trilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em cada uma. Chegam a sextilhões de estrelas. É interessante a gente notar a grandiosidade do universo. A gente mesmo olhando para o nosso próprio planeta, vê a grandiosidade do que a gente se encontra aqui. A gente vê uma extensão de terra imensa, vê também os mares gigantescos. É algo sobrenatural, é algo extraordinário. Quando você contempla também o Sol, é magnífico, é coisas extraordinárias. Então a gente vê aqui, 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos, 2 trilhões de galáxias. A gente sabe que a nossa galáxia, que é onde a gente vive, tem estrelas, muitas estrelas mesmo, e é impressionante a gente, quando olha no céu estrelado, é incontáveis, você não consegue contar. Mas olha só, um princípio da existência diz que quem concebe e cria algo deve ser maior e transcender o que concebeu e criou. Picasso é maior e transcende uma obra de arte dele. Picasso, a gente sabe, um grande pintor, ele pintou obras extraordinárias e ele está acima da sua obra. A sua obra não é maior do que ele. Mas olha só, o Deus que concebeu e criou o nosso cosmo é maior do que o cosmo e também o transcende. O que é que a gente viu? A gente viu que 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos. E olha que é imenso, o nosso planeta é imenso. E o nosso Deus, ele é maior do que tudo isso. Ele criou o universo, lá em Gênesis capítulo 1 fala que ele criou tudo. Então olha só, Deus é maior do que tudo isso. É maior do que esses universos todos juntos. Mas ainda tem mais. Olha só o que diz. Considerando que Deus é o criador de todas as estrelas e de tudo mais, que ato impressionante ele fez. A gente sabe que Deus é maior do que tudo mais, mas que ato impressionante ele fez. Olha só que interessante. O Senhor se diminuiu, tornou-se um bebê, viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz, suportando a punição pelos nossos pecados e nossa maldade, para que pudéssemos ter a promessa da vida eterna. É interessante a gente notar, olha só, o Deus que é maior do que tudo, ele se diminui. Ele vai embaixo mesmo, se torna criança ali, vive a vida do ser humano, há 4.000 anos de pecado, de decadência, e ele viveu essa vida aqui, ele se diminuiu. Sabe para quê, irmãos? Para ele mostrar que a gente precisa também, diante de um Deus grandioso, ele nos criou, nós não estamos acima de Deus, nós somos criaturas de Deus. Se o nosso Deus se humilhou, se rebaixou, imagina nós o que precisamos fazer diante desse Deus grandioso. Olha só, diante de nós temos esta verdade. A graça nos foi dada em Jesus Cristo na cruz. E o que Deus nos pede? O que é que Deus nos pede, irmão? A gente precisa analisar com carinho no contexto que a gente vive, nesse mundo perturbado, um mundo que parece que a voz de Deus está desaparecendo, que o clamor de Deus ao povo parece que está sumindo, as pessoas não estão mais dando ouvido para a palavra de Deus. E o que é que Deus nos pede? O que é que esse Criador extraordinário, que criou todos os universos, que se humilhou, ele veio aqui, se fez como nós, o que é que ele nos pede? Olha só, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque isto é dever de cada pessoa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Diante desse cenário, um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, ele veio e ele pede uma coisa, irmãos, simples de fazer.
simples de fazer mesmo. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele fala que as tentações não vêm além das nossas forças. É fácil de cumprir. Se estivermos com Cristo Jesus, obedeceremos sim os princípios da sua palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse ego de dentro da gente, vamos tirar essa arrogância de dentro da gente, vamos nos humilhar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu poder, eu preciso estar com o Senhor para observar a tua lei. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que possamos entender que esse universo todo, ele não é maior do que o nosso Deus. Que Deus ele veio aqui, se humilhou para morrer por mim e por você. O que precisamos fazer? Em resposta à graça de Deus, devemos obedecê-lo. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos entender que precisamos do Senhor constantemente. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Que teu Santo e bom Espírito esteja te conduzindo a tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém.